Vamos lá, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, obrigado por mais um dia na sua casa, obrigado por mais um domingo, mais um início de semana. Entregamos, meu Pai, esse período de aula em tuas mãos, que o Senhor esteja no nosso meio, que o Senhor se agrade da nossa dedicação aqui, que o Senhor receba a nossa adoração nessa noite. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Então, como eu estava falando, provavelmente a nossa penúltima aula é sobre Neemias, e aí hoje a gente vai cobrir Neemias 10, 11 e 12. Você pode até achar que é muita coisa, mas na verdade é muita lista, são listagens de nomes de pessoas que confirmaram a aliança, de sacerdotes que participaram da dedicação do muro, de levitas que participaram da dedicação do muro, e por aí vai. Então, a gente vai começar aí em Neemias 10. E aí o que acontece? Quando vai chegando no final do relato e do livro de Neemias, começa a ser registrado os nomes dos chefes das famílias que firmaram a renovação da aliança com Deus. Eu lembro que em uma das nossas aulas eu falei sobre essa importância que tem a aliança no nosso relacionamento com Deus e no texto bíblico. Deus é um Deus de alianças e Ele vai fazendo alianças com o seu povo ao longo do tempo. Então, Deus fez uma aliança com Adão e Eva no paraíso, depois Deus fez uma aliança com Noé, depois Ele faz uma aliança com Abraão, depois Ele faz uma aliança com Moisés e depois Ele faz uma nova aliança que é em Jesus na cruz, onde todos nós estamos incluídos. Então, Deus é um Deus de alianças. É por isso que é importante que a gente considere as alianças que nós temos no nosso dia a dia. Então, você tem uma aliança sua com Deus. Quando você, por exemplo, se batizou, o batismo é uma aliança firmada, o casamento é uma aliança firmada, a igreja é quando você faz parte de uma comunidade. Então, o dia que você entrou aqui na Água Viva e falou, nossa, eu vou ser membro da Água Viva, e você preencheu lá a fichinha de membro, falou com o pastor, aquela coisa toda, você firmou uma aliança com a comunidade, com a igreja local. Então, isso também é uma aliança, e a gente precisa observar essas alianças para não quebrá-las. Então, o que aconteceu aqui no povo eles tiveram vários anos, se afastaram do Senhor, eles foram castigados por Deus, foram para o exílio, depois Deus trouxe eles novamente para a terra de Israel e para Jerusalém, que é o relato de Esdras, Esther e Neemias. Quando chega nesse ponto, é necessário que eles reafirmem a aliança deles com Deus. E é isso que diz aqui em Neemias 10, traz a lista dos nomes dos chefes das famílias que reafirmaram, que confirmaram a aliança deles com o Senhor. Você faz isso todo mês quando você ceia, por exemplo. Todo domingo, uma vez por mês, quando a gente participa da Santa Ceia, você confirma a sua aliança com Jesus. Então, foi isso que foi feito aqui. Olha aí, por favor, sua Bíblia em Neemias 10, tem todos os nomes. Você vai ver que do versículo 1 até o versículo 27, são vários nomes. E aí do versículo 28 ao versículo 39, foram alguns pontos que eles expressamente se comprometeram. Então olha, por favor, aí o versículo 28 de Neemias 10. E o restante diz o seguinte: e o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo e todos os que se separaram dos povos de outras terras para seguir a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que são capazes de entender, unem-se agora a seus irmãos, aos seus nobres, e se comprometem sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e a obedecer fielmente a todos os seus mandamentos, normas e decretos do Senhor, nosso Senhor. 30. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos da terra, nem tomaremos as filhas deles como mulheres para os nossos filhos. Do versículo 30 até o versículo 39, são vários pontos expressos de compromissos firmados. Eu fiz um resumo, só para a gente não perder muito tempo aqui, e olha que está na sua apostila aí, eu coloquei os pontos. Eles se comprometeram a não se casarem com outros povos, isso era essencial.
Quando a gente olha a história de Israel e você vê o finalzinho, ou melhor, o período do reinado de Salomão, que foi o homem mais sábio de todo o mundo, foi um dos mais ricos, foi um rei que não teve período de guerra durante o seu reinado, mas ele comete um pecado. Ele se casa com várias mulheres de povos e nacionalidades diferentes. Ele fazia isso num ato político para fazer acordos de paz com os outros povos. Só que essas mulheres, quando vinham para a corte, elas não abandonavam a cultura delas e passavam a exercer a fé do rei. Elas traziam consigo a sua religião, os seus deuses, as suas práticas. Aquilo que a Bíblia chama de julgo desigual. E isso gerou dentro de Israel o pecado da idolatria, porque aquelas mulheres, elas influenciavam outras pessoas a também cometerem os mesmos pecados de idolatria que elas cometiam. Então, esse foi um dos principais erros ali de Salomão. E aí, eles se comprometem expressamente a não se casarem com outros povos. O segundo compromisso aí, eles se comprometeram também a não dar as suas filhas em casamento para outros povos. E isso fala de um cuidado para além daquela geração. Eles não simplesmente falavam assim, olha, nós não vamos nos casar, mas eles se preocuparam com aqueles que viriam depois, com a segunda geração daquele povo que estava reafirmando a aliança ali. Eles tinham a preocupação não apenas com eles, mas com os filhos deles. Terceiro ponto, eles se comprometeram a guardar o sábado. O sábado é algo interessante que eu acho que os evangélicos, no geral, a gente não entende muito bem. A coisa do descanso. Porque se deixar, a gente trabalha de segunda a segunda. É ou não é? Se deixar, a gente trabalha de segunda a segunda. Principalmente se você for autônomo. Porque tudo depende meio de você e se você não fizer, você não ganha, aquela coisa toda. Mas você precisa entender, e acho que é uma falta de entendimento nosso, também uma falta de entendimento pessoal, é que quando Deus designou o sábado, Ele designou como um descanso para ser algo bom, para ser algo bom e necessário. É um tempo que Deus expressamente disse que era para você parar, que não era para você trabalhar, que era para você descansar nele. Eu não acredito que a gente precisa guardar o sábado, porque nós não somos judeus, da mesma maneira que a gente não celebra as festas, aquela coisa toda. Agora, a ideia por trás do sábado, que é o descanso, é dedicar um dia da semana ao Senhor. E na nossa experiência cristã, virou o domingo, né? O domingo, geralmente, é o dia que ninguém trabalha. Você pode até trabalhar no sábado. Se dependendo do seu trabalho, você trabalha aos sábados. Mas o domingo, não. E aí eu acho que a gente precisaria realmente estudar e melhorar o nosso entendimento sobre esse descanso. Porque se depender, a gente não descansa. Para não errar, você faz sábado e domingo, né? Isso aí, quando chegar a esse ponto. É isso aí, né? Esse é o ideal, você realmente parar sábado e domingo. Se você conseguir, ótimo, né? Se você não conseguir... Eu acho que assim, eu acho que a gente precisaria se esforçar para parar pelo menos um dia. Que se você não presta atenção, você não para. Você trabalha todo dia. Um pouquinho, nem que seja um pouquinho. Ontem, por exemplo, eu não fui para o escritório, sábado, mas eu trabalhei de casa. Então, assim, é uma coisa meio que natural, você leva trabalho para casa e você vai trabalhando ali, né? Mas aí perde a coisa do descanso e eu acho que cobra fisicamente, e Deus sabia disso. Deus sabia que ia ser necessário descansar um pouco. A coisa da pausa é de você descansar e talvez de você se dedicar à família. Porque não tem como você trabalhar de segunda a segunda e se dedicar à sua família e por aí vai, né? E aí acaba que compromete tudo. Mas eu acho que esse é um entendimento que falta para a gente. Penúltimo ponto, eles se comprometeram a dar o dízimo das produções para manter o funcionamento do templo. Se você ler esse texto, do versículo 28 ao versículo 39, vários dos versículos falam sobre contribuição financeira. Eles se comprometem voluntariamente a contribuir e a trazer sustento para o templo. Eles olham, eles viram e falam o seguinte, olha, realmente...
o funcionamento do templo é necessário e é essencial para a nossa cultura. Só que para isso aqui funcionar, precisa de dinheiro, precisa de bens materiais, precisa de contribuição. Então a gente se compromete a contribuir. Eles não olhavam como coisas separadas. Temos a nossa vida, existe a sociedade, existe o templo, existe a igreja. É engraçado, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas nesses textos de Neemias 10, Neemias 11 e 12, fica muito claro a importância que eles davam para o templo, para a liderança religiosa, para os sacerdotes. E aí eles não enxergavam aquela coisa, eu tenho a minha vida e a igreja funciona, se fosse para a gente hoje, né? A igreja funciona de maneira separada. Não existia separação na cabeça deles da sociedade civil, da sociedade secular, com o templo. Era uma coisa só. E por último, eles se comprometeram, inclusive, a dar os seus primogênitos, que é uma coisa muito forte. Eles dedicavam os primeiros filhos ao Senhor. Eles davam o primeiro filho ao Senhor. Se fosse necessário que eles virassem sacerdotes, eles virariam. Se eles tivessem que se dedicar exclusivamente ao templo, eles se dedicavam. Hoje em dia a gente não quer isso, né? Se o nosso primeiro filho quiser ser missionário na África, pelo amor de Deus, faça engenharia. Vou te botar para estudar fora, garoto. Vai estudar no Canadá. Entendeu? Vai fazer alguma coisa. Faça medicina, porque médico tem dinheiro. É ou não é? Nunca vi um médico sem dinheiro. Faça medicina. Quero fazer teologia. Pelo amor de Deus, vai fazer teologia, vai morrer de fome. E por aí vai. Acaba que a gente tem essa coisa de... A gente tem essa preocupação. Santo Agostinho, quando ele escreveu Confissões, quando ele confessa o período da juventude dele, ele fala que ele consegue, se eu não me engano, ele olha para a família dele e ele percebe esse erro, porque ele foi sempre muito incentivado e ele sempre teve essa inclinação para estudar, para se dedicar a ir para a universidade, mas ninguém dedicou ele para as coisas, ninguém incentivou ele a buscar as coisas de Deus. Incentivaram ele a buscar conhecimento e esse tipo de coisa. Mas ele se dedicar a conhecer a Deus, não houve tanto incentivo. E ele fala que isso realmente cobra o preço dele. Agostinho, ele tem uma vida bem devassa durante muito tempo, até que ele tem uma experiência de conversão. Ninguém leu as Confissões dele, não, né? É um livro bem legal. E aí ele conta, o evento de conversão dele é muito interessante, porque ele tem um evento de conversão bem dramático, assim. Ele é invadido por aquela convicção, e ele conta que ele tremia, assim, ele não conseguia parar de tremer. A experiência dele de conversão não foi intelectual, mas foi quase um evento físico. Foi aquela coisa dele sentir aquela coisa no corpo físico dele. Um período, e ele não era evangélico, ele não era pentecostal, não tinha nada disso ainda, mas ele teve essa experiência física quase na conversão dele. Eu incentivo vocês a lerem o livro, é bem, bem interessante mesmo. Elisa comprou? É muito legal, essa parte que fala da conversão dele é muito legal, e a primeira parte, que ele confessa os pecados dele de criança, é uma coisa espetacular. Já leu? É espetacular, assim. Quando ele confessa os pecados dele como uma criança de colo, é uma coisa... Eu não sou Santo Agostinho, mas a minha experiência de conversão, quando estavam pregando para mim, foi desesperadora. Foi desesperadora? Não sei se alguém já sonhou caindo no buraco. Já? Eu tive essa sensação assim, conversando. Aquela angústia, o desespero, como se o chão saísse e eu tivesse caído. Essa foi a sua experiência de conversão? Minha experiência de conversão. Uma delas, né? Sim, mas aqui... Literalmente caindo no buraco. É isso aí. Estava conversando com a Elisa, ela estava lendo o livro, acho que de Bonhoeffer. Ela estava lendo Bonhoeffer? E aparentemente não tinha nada muito a ver com aquilo ali. Qual o livro dele? O Discípulo? O Discípulo. E ali, eu de repente comecei a ficar angustiado. Eu me abracei nela para ver se aquilo parava. Para ver se você não caía, né? Para ver se aquilo parava e não parava. Fiquei assim um tempo. Isso aí. Nem lembro, foi muito estranho.
A experiência dele, ele conta que ele está tipo, se eu não me engano, é porque eu li tem bastante tempo, mas ele está tipo num jardim, sentado num banco e tem um amigo com ele. E o amigo tenta, o amigo tenta de alguma maneira conter ele ali, ajudar naquilo, na medida do possível, e não consegue. E ele tem aquela experiência avassaladora e ele é mudado ali. Mas antes daquilo ali, Agostinho morou com uma mulher que não sem se casar, uma mulher que era casada, ele teve um filho fora da aliança do casamento, ele era um cara extremamente devasso mesmo, mas para ele a conversão veio naquele momento. Então, assim, se você puder ler esse livro, é muito legal, assim, é muito legal. Confissões é muito legal. E aí eles se comprometeram também a entregar os seus primogênitos. Aí merece especial atenção o versículo 39. Olha o que diz o versículo 39. E os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer ofertas de cereal, de vinho e de azeite para os depósitos em que estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores. Olha o finalzinho. E assim não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Eles gastam existem vários versículos nesse texto falando sobre contribuição financeira, porque eles não queriam mais negligenciar o templo. Não era uma coisa separada e longe deles o templo. Não era a casa deles e o templo do rabino, do sacerdote. Ou não era a casa deles e a igreja do pastor. Era a casa deles e o templo deles. Era a casa deles e a igreja deles. Eles tiveram esse cuidado financeiro para não negligenciar. Olha aí a sua apostila. Eles enxergavam o relacionamento com Deus como algo central para a manutenção da sociedade judaica que estava sendo reconstruída. A vida era a vida comum, mas que gravitava em torno da pessoa de Deus. E o templo era essencial para isso. A experiência religiosa deles era muito em volta do templo, porque havia ainda a necessidade do sacerdote fazer intermediação entre eles e Deus. Jesus ainda não havia vindo, o véu ainda não havia sido rasgado, então ainda precisava dessa intermediação. Hoje nós não precisamos mais, mas a igreja, ela não perdeu esse papel central na nossa experiência religiosa ou na nossa experiência de fé com Deus. Ela continua essencial. Você não precisa mais do pastor para que seus pecados sejam perdoados, mas você precisa da comunidade e de um dos outros para ser igreja, para ser corpo de Cristo, sabendo sempre que Jesus volta para a sua noiva, coletividade. Ele não volta para um indivíduo, ele volta para um conjunto de cristãos, para um conjunto de crentes. Então, a igreja, ela continua sendo essencial na sua experiência com Deus. Não tem como você ser cristão e não estar numa igreja. Não. É a mesma coisa você falar que você é cristão e você não acredita na Trindade. Você não é cristão. Você acha que é, mas não é. Não tem como você dizer que você é cristão e você não acredita na ressurreição física de Jesus. Você não é cristão. É a mesma coisa. A igreja continua tendo esse papel central na nossa vida. Olha a sua apostila. O mesmo sentido aparece em Neemias 12, versículo 44, na parte B, que eu coloquei aí em negrito. Dos campos em volta das cidades deveriam recolher as porções designadas pela lei para os sacerdotes levitas, pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas nos seus postos. Para eles era motivo de alegria ter sacerdotes ali no meio da comunidade. Se a gente trouxesse para a nossa experiência de cristão, seria a mesma coisa você ser feliz porque você tem um pastor aqui no domingo, ou porque você tem pastores aqui na igreja. Porque, por tradição, a nossa igreja não é assim, mas igrejas onde os pastores eles são contratados, se o pastor ele é demitido, ou se o pastor ele sai daquela cidade ou daquela igreja, a igreja fica durante muito tempo sem pastor. E aí os domingos são sempre por pastores visitantes, mas não tem aquele pastor titular que conhece as pessoas, que é o pastor responsável. É uma igreja sem pastor.
Então, para a gente isso não acontece, não é a nossa maneira de fazer igreja. Mas o que diz aqui, em outras palavras, seria que eles estavam felizes porque eles tinham pastores na igreja que eles faziam parte. Tamanha era a valorização que eles estavam dando nesse momento. Então, eles estavam valorizando o templo e, por isso, eles se comprometeram a contribuir financeiramente para que não houvesse negligência com o templo. E eles também se comprometiam a dar essas ofertas para os sacerdotes, para os levitas, porque eles enxergavam que era um motivo de honra e um motivo de alegria que eles tinham pastores para eles, que eles tinham sacerdotes para eles. E às vezes a gente não valoriza muito quem está ali na nossa comunidade, dando de comer, porque às vezes a gente acha que o pessoal que prega, eu sei que não acha, mas às vezes a gente acha que é fácil montar uma pregação de 45 minutos. E talvez você fale isso porque você nunca pregou na sua vida. Porque não é simples você fazer uma pregação de 45 minutos. Às vezes está aqui 45 minutos, mas é uma semana preparando o negócio. São vários livros que foram consultados. São vários momentos de oração que foram investidos. Sabe? Dependendo do que for, é período sem comer, que está em jejum para fazer a coisa. Então, às vezes a gente não tem muita noção e acha assim, é fácil de preparar um sermão, uma pregação de 45 minutos e pregar. Não é. E eu acho que a gente precisaria valorizar um pouco mais isso daí. E quando eu vi esses dois textos, eu realmente fiquei pensando nisso, porque eles davam grande importância para o templo e eles davam grande importância porque eles tinham sacerdotes e levitas nos postos, ou seja, nas suas posições de trabalho. Não era apenas um sacerdote no território, mas era um sacerdote que estava exercendo o serviço sacerdotal, a sua função. E isso para eles era motivo de alegria. Vira aí a sua apostila. Neemias 11, isso aí está em Neemias 10, né? Neemias 11. Neemias 11, ele começa a falar sobre o repovoamento aí de Jerusalém e a lista aí dos sacerdotes levitas. Não tem muito, mas eu fiz uma explicação por escrito. Olha aí para a sua apostila, por favor. Quando o povo, então, ele foi voltando do exílio em diferentes levas, morar em Jerusalém não era algo que se fazia. Por quê? Jerusalém era ruínas puras, não tinha muro, então era uma cidade desprotegida, era uma cidade extremamente pobre. Então, quando as pessoas vinham nas levas, porque não veio todo mundo em uma única viagem, elas não moravam dentro dos muros de Jerusalém, mas elas moravam nas cidades e nas vilas ao redor. E aí, quando chegou esse momento, com o templo já reconstruído, com os muros consertados e as portas no lugar, Neemias quis trazer o povo para morar dentro da cidade. A cidade agora tinha sido reconstruída, mas precisava ter gente morando lá, porque uma cidade sem gente não é uma cidade. E aí ele começa a trazer essas pessoas de volta. Olha aí o terceiro parágrafo. Com a reconstrução dos muros e das portas com Neemias, assim como a organização da sociedade, o serviço religioso, no templo reconstruído por Zorobabel, existe um movimento de retomar a morar dentro dos muros de Jerusalém. Isso aí é uma questão interessante, você vai ver em Neemias 11, que você vai ver que são famílias de duas tribos, basicamente, Judá e Benjamim. Por quê? Judá e Benjamim eram as duas tribos que formaram o Reino do Sul, Judá. Todas as demais tribos ficaram no Reino do Norte, que ficou conhecido como Israel. Essas tribos aqui, quando o Império Assírio invade, elas se espalham no território em volta e eles casam com outros povos. Então, em termos grosseiros, é como se eles não fossem mais judeus puros. Eles eram judeus misturados. Seria a mesma coisa que um judeu casasse com um brasileiro, uma brasileira. Já não é mais judeu, porque não é judeu com judeu, é judeu com brasileiro. Então, não é mais judeu puro. Essa galera do Reino do Norte aqui, que é Israel, eles já não são mais judeus puros. E aí, esse povo que voltou para dentro dos muros de Jerusalém eram os povos que ainda eram considerados judeus puros. Então, só da tribo de Benjamim e Judá, e é por isso que só aparece Benjamim e Judá aqui. Versículo 3,
ponto 3 aí, a dedicação dos muros. Isso está em Neemias 12, versículo 27. Se você olha aí a sua Bíblia em Neemias 12, do versículo 27 ao versículo 43. Oi. Nesse momento aqui ainda não. Eles ainda sabiam. Judá e Benjamim, até porque o exílio babilônico durou pouco tempo, né? Durou 70 anos. Então eles ainda sabiam. Eles perdem muito a coisa das tribos quando eles de fato são espalhados de uma maneira mais definitiva, que aí vai ser, acho que lá depois do Império Grego, alguma coisa assim. Aí eu teria até que estudar sobre isso, mas não nesse momento não. Hoje em dia, por exemplo, os judeus que estão aí, eles já não sabem mais quais são as tribos que eles eram. Não tem mais esse... Boa parte dos judeus hoje no mundo perderam o rastro de qual tribo a família veio. Às vezes as pessoas sabem se eles são levitas, por causa do sobrenome. Agora, as demais tribos, até o que me consta, pelo que eu sei, eles não sabem mais. Perdeu esse rastro. Neemias 12, do 27 ao 43. Então, depois que o muro ele é finalizado, Neemias prepara uma cerimônia de dedicação. Ele acha que era necessário consagrar e reconhecer que o muro foi reconstruído graças a uma providência sobrenatural de Deus. Houve uma intervenção divina aí para a reconstrução dos muros. Olha isso daí. Para a dedicação dos muros, todos deveriam estar purificados. Neemias 12, versículo 30. Os sacerdotes e os levitas se purificaram e purificaram também o povo, as portas e o muro. Isso daqui é uma outra coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo. Por quê? Fala sobre esse cuidado com o templo, fala sobre a valorização da liderança, mas também fala sobre a necessidade de você se purificar para dedicar algo a Deus. Eles não poderiam dedicar os muros que já estavam prontos a Deus de qualquer maneira. Precisaria haver uma purificação para que isso acontecesse. Antigamente, a gente falava mais sobre isso na igreja. Se você vai subir no altar para participar do louvor, ou para pregar, ou para dar uma palavra, ou para dar uma aula, você precisa se purificar, você precisa se santificar, você precisa se dedicar. Antigamente a gente tinha aquela coisa eu acho que a gente levava isso aqui um pouco mais a sério, assim, até um pouco mais radical com esse tipo de coisa, porque se soubesse que alguma área da sua vida não estava reta, você não trabalhava na igreja. É ou não é? É ou não é? Era o famoso velho banco. Você não trabalhava na igreja, você ficava no banco. E aí era como se fosse um castigo mesmo, assim. Você tinha um período, você vai ficar 3 semanas de banco. O quê? Até burburinho. Se aparecer uma fumaça, ainda que não tivesse visto fogo, ficava no banco. Quem não vinha no estudo ficava no banco. Isso aí eu acho que a gente precisa voltar. Quando comprava instrumento novo, ou não só instrumento, qualquer coisa, se comprasse cadeiras novas, era consagrado, orava. Então, assim, a gente tinha essa prática um pouco mais viva, mas havia essa coisa, essa necessidade. E às vezes, hoje em dia, a gente vê pessoas, né? Não aqui, mas que a gente sabe, gente, por exemplo, que tem um talento musical muito bom, mas tem uma vida que todo mundo sabe que é meio torta. Mas mesmo assim, a liderança passa por cima e bota a pessoa no altar, por exemplo, para tocar. Porque essa pessoa que está no altar tocando, ela está achando que ela está sendo prestigiada. Mas ela deveria entender que aquela liderança, ela não está preocupada com a vida dela, ela só quer o dom daquela pessoa. É só para explorar o dom dela. Para a liderança que fecha os olhos para isso, ela não está nem aí se aquela pessoa vai para o céu, se vai para o inferno, se está em pecado, se está dando um bom testemunho, não. Na hora do domingo, ela quer o dom, porque ela quer saber como que aquela pessoa vai performar na igreja. Ela não tem essa consciência.
mas quem está, talvez, do lado de fora consiga perceber isso. Ela está sendo simplesmente explorada. Porque não tem como uma liderança saber que você tem uma dificuldade na sua vida, fechar os olhos e te largar para lá, sozinho. Não funciona dessa maneira. E aqui, Neemias, ele teve essa preocupação. Ele chamou os sacerdotes, os levitas, para se purificarem, mas o povo também precisava estar purificados. Olha aí na sua apostila. Neemias trouxe os levitas e sacerdotes e os separou em 2 grandes grupos e os fez subir do muro. O muro não era esse muro que você tem em casa, era um muro que dava para andar. Não era uma muretinha assim, mas era um muro. Então conseguia andar. 2 grandes grupos, cada um foi andando para um lado. Um grupo foi para a direita, outro grupo foi para a esquerda. Eram grupos com instrumentos e cânticos. Então, eles subiram os muros e foram andando, mas tocando e cantando para Deus. Até que eles se encontram na altura do templo. E eles descem e eles sacrificam animais em adoração a Deus no templo. Mas enquanto eles andavam sobre os muros, eles tocavam instrumentos e cantavam músicas ao Senhor. E por que isso? Abre, por favor, sua Bíblia em 2 Crônicas. São 2 textos que falam sobre o que acontece quando nós cantamos ou quando nós adoramos a Deus com música. 2 Crônicas 20. Isso aqui é uma outra coisa também que a gente passa muito despercebido. 2 Crônicas 20, do 20 ao 22. 2 Crônicas 20, do 20 ao 22. De manhã cedo eles se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Ao saíram, Josafá ficou em pé e disse: Ó Judá e vós moradores de Jerusalém, ouvi-me. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Depois de consultar o povo, designou cantores para o Senhor que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando. Dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Isso daqui é um dos efeitos espirituais da adoração. Era uma situação de guerra, não era um culto, não tinha nada a ver com o serviço do templo, eles estavam no meio de uma batalha, e aí o rei ele designa levitas, músicos, vão na frente, louvem ao Senhor, toquem instrumentos, adorem a Ele. E aí o resultado disso era Deus intervindo na batalha. Enquanto eles adoravam, Deus lutava aquela batalha que era deles. E é engraçado qual foi a música que eles cantaram, a letra que eles cantavam, porque está no finalzinho do versículo 21. A letra que eles cantavam é: dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Era só isso. Eles não cantavam que... Não é contra, antes que eu me entenda mal, não é contra, mas eles não cantavam que demônios faz fugir, como é que é a música? Demônios faz fugir, aquela coisa toda. Não tem isso, eles não cantavam que as potestades caíam, que aquilo... Eles cantavam: dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Eles cantavam sobre o amor de Deus que era eterno, que durava para sempre. E eles agradeciam a Deus. No meio de uma batalha, eles davam graças a Deus. Eles agradeciam a Deus. E aí Deus ia e se levantava no meio dessa batalha e confundia os inimigos. A adoração tem essa capacidade de, no meio da nossa luta, Deus se levanta e luta as nossas batalhas. Isso acontece no meio dos louvores. E aí, quando Neemias ele coloca o povo nos muros, sempre lembra, esse daqui eram os muros que lá atrás os inimigos e os adversários queriam derrubar e não queriam deixá-los construir. Eu botei até na apostila, a gente não leu, Neemias 4:3, Tobias, um dos inimigos do povo, falava que o muro não se manteria de pé, nem se uma raposa passasse por cima deles. E aí, aquele muro que ele falou que uma raposa não conseguiria passar, tem 2 grupos de músicos e pessoas andando sobre as muralhas e cantando a Deus, onde Deus se levantava e lutava as batalhas deles.
Ah, é, sim. Está acima dos muros da nossa. Sim, Até porque é aquilo, né? A maneira como eles reconstruíram o muro em pouquíssimos dias, só com intervenção divina. Um povo completamente despreparado, sem exército, sem nada, e sendo intimidado e mesmo assim reconstruído em poucos dias. Olha o que diz Salmo 22, vai agora para Salmo 22, que é uma outra coisa que acontece no meio dos louvores aí. Salmo 22, a gente também, esse versículo passa meio despercebido. Salmo 22, versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Isso daqui é um salmo messiânico, então ele fala bastante sobre Jesus. Quer ver? Versículo 14, fala sobre a crucificação, né? Versículo 14. Como água me derramei e todos os meus ossos se deslocaram, meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. Quando fala como água me derramei, fala sobre o sangue de Cristo sendo derramado na cruz e os ossos que foram deslocados. Jesus teve osso deslocado, mas nenhum quebrado. Versículo 16. Pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca, perfuram-me as mãos e os pés. Fala sobre a crucificação. 17. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham, ficam a me observar. Repartem entre si minhas roupas e tiram sorte sobre a minha túnica. Os soldados romanos fizeram isso com as roupas de Jesus, tiraram sorte com a túnica dele. Então, é um salmo messiânico. Mas o que eu quero falar é o versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. E esse versículo é o que fala que Deus é entronizado no meio dos louvores. Ou, em outras versões, Deus habita no meio dos louvores, ou ele tabernacula no meio dos louvores, ele está presente no meio dos louvores. És o louvor de Israel. Quando a gente está num período coletivo de adoração na igreja, e a gente está adorando a Deus, Deus ele é entronizado, Deus habita no meio desses louvores. É como se ele descesse e ele habitasse no nosso meio. Naquele momento do louvor, ele se faz presente, não por nossa causa apenas, mas por causa dos louvores que estão sendo cantados e entoados a ele. Isso acontece durante a adoração. Olha aí a sua apostila. A dedicação, então, finaliza com o oferecimento de sacrifícios ao Senhor. Alguns outros exemplos de dedicações e consagrações na Bíblia. Eu trouxe alguns. Êxodo 13, 12 fala sobre a dedicação dos primogênitos. É a mesma coisa que eles se comprometeram a fazer. Lá em Êxodo, os primogênitos eles são dedicados ao Senhor. Números 7, 1, teve a dedicação dos utensílios e do tabernáculo. Quando Moisés ele, recebe lá a ordem para construir o tabernáculo e todos os utensílios, depois que tudo fica pronto, ele consagra todos os utensílios ao Senhor. Segundo Crônicas 7, tem a dedicação do templo. Isso aí já é o templo de Salomão, né? Quando o templo finaliza, o templo ele é consagrado a Deus, ele é dedicado a Deus. Provérbio 16, 3 fala sobre a importância de você dedicar os seus planos. Quando você faz planos, você deve dedicar esses planos ao Senhor. E por fim, para a gente já terminar, olha o que diz aí. Neemias ainda reorganiza o serviço no templo conforme a prescrição de Davi e de Salomão. Isso estava em Neemias 12, 44 ao 47. É interessante que eles não desvalorizaram a tradição que eles haviam recebido. Isso é um outro ensinamento interessante de Neemias, porque se você para olhar, eles guardaram a lei, no momento que eles fazem a leitura pública, eles fazem a leitura da lei, então eles não ignoraram a cultura religiosa deles, eles guardaram o tabernáculo, eles celebraram a festa das trombetas, como a gente viu algumas aulas atrás. Isso é mais uma coisa que eles não desprezaram a tradição que eles tinham. E na hora que Neemias reorganiza o serviço do santuário, o serviço religioso, ele faz nos mesmos moldes da época de Davi, muitos anos antes. Ele podia muito bem falar assim, não, aquilo é muito antigo, vamos dar uma modernizada e vamos colocar de uma maneira mais atual e contemporânea, conforme a nossa realidade. Não, ele volta para o mesmo modelo de Davi. Isso é interessante porque eles valorizavam a tradição deles.
Hoje em dia a gente não valoriza a nossa. Hã? Hoje a igreja é preta. É exatamente isso. E a igreja é preta, por que a igreja é preta? Porque a gente tem tanto um problema de cultura nossa como brasileiro, que a gente importa tudo dos americanos. E aí o problema é que os americanos sabem fazer a coisa. E a gente tem que ter esse reconhecimento. Eles sabem fazer a coisa. Se você vai numa igreja, eu nunca fui nessas igrejas nos Estados Unidos, mas se você vai, é tudo muito bom, o som é muito bom, tudo funciona bem. Aí a gente vem trazer para o Brasil, fica horrível, a igreja fica parecendo uma boate de quinta, uma coisa horrorosa, que eu particularmente me sinto mal, porque é super abafado, é muito ruim. E aí a gente não consegue valorizar a nossa tradição, de igreja evangélica brasileira mesmo, entendeu? Não estou falando que a gente não tem que, saiu uma tecnologia nova, vamos usar? Não, vamos usar. Mas copiar uma coisa que não é nossa culturalmente, isso é um problema. A gente estava vendo eu vou até botar no grupo, estava vendo uma pregação do Asher Intrater, aquele judeu messiânico. Ele está no Brasil, ele estava no Brasil, acho que, não sei se ele já foi embora, mas ontem ele estava em São Paulo num congresso do Dizascope, e aí eu estava assistindo. E ele fez a primeira pregação ontem de manhã, e aí ele fala isso sobre os brasileiros. Ele virou e falou o seguinte, a gente está esperando, em outras palavras, né, a gente está esperando o Brasil se levantar, porque vocês são valorizados dentro do reino de Deus. Em outras palavras, vocês não precisam ser iguais às outras pessoas. A gente não quer o brasileiro copiando outros. A gente quer o brasileiro sendo brasileiro. Mas aí precisa vir um cara de fora para falar assim, cara, para de copiar os outros e valoriza, faz conforme a sua cultura e a sua tradição, porque o que o reino de Deus precisa são de brasileiros que são brasileiros, e não de brasileiros americanizados, por exemplo. Mas a gente ainda, acho que nem todo mundo comprou essa ideia de brasileiros sendo brasileiros, infelizmente. Mas eles deram importância para a tradição. E a gente, como cristão, a gente não valoriza a nossa própria tradição. Basta ver que a maior parte dos cristãos não conhece a história da igreja, a gente não conhece os pais da igreja, a gente tem dificuldade de olhar para trás e falar assim, olha, teve gente que já trilhou esse caminho. Se hoje a gente está aqui, foi por causa de Lutero, mas não, a gente não pode falar de Lutero. Se hoje a gente está aqui, foi porque antes de Lutero teve um John Hus da vida. Não, mas a gente não pode falar isso. Sabe, é o tipo de coisa que a gente nega a nossa própria história e as nossas próprias tradições, não faz muito sentido. Olha aí, para a gente terminar, a dedicação dos muros, então, ela é o ponto alto do relato em conjunto de Esdras e Neemias, porque mostra o povo de volta na terra com a cidade reconstruída, com a aliança renovada, com o povo avivado espiritualmente e o serviço do templo restituído. A dedicação dos muros é o ponto alto. O livro começa com um problema, que é o estado de Jerusalém, mas o ponto alto do livro, inclusive da primeira parte, que é Esdras, é justamente essa dedicação do muro. Sempre lembrando que hoje na sua Bíblia você tem Esdras e você tem Neemias. Mas durante muito tempo era uma coisa só. Esdras e Neemias eram um único rolo, né? Era um único escrito. Depois é que foi dividido. Dúvidas? Nenhuma? Semana que vem a gente termina, tá? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pastor Marcos, ora para a gente.